A história de Arlene começa em uma casa que, à primeira vista, poderia ser considerada comum. Ela mora ali com seu marido, Henry, e seu filho pequeno, William. Se observada de longe, a família parece ser atípica, com uma rotina estável e sem grandes perturbações. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, há um turbilhão de insatisfações e escolhas erradas. Arlene se vê presa em um ciclo de decisões impulsivas, muitas vezes negligenciando as responsabilidades que carrega como esposa e mãe. Suas atitudes começam a criar um quadro preocupante para todos à sua volta. Ela bebe frequentemente, sai de casa sem hora para voltar e parece alheia às consequências de suas ações. Chegar tarde para buscar William na escola virou um hábito quase diário, uma rotina que deixava o garoto cada vez mais frustrado e triste, embora ele nunca demonstrasse isso diretamente. Mesmo com a crescente tensão que pairava em seu lar, Arlene parecia seguir em frente, como se nada tivesse o poder de afetá-la de fato. Ela mantinha um caso com Steve, um colega de trabalho mais jovem, com quem vivia momentos de euforia e adrenalina. Ela acreditava piamente que estava no controle da situação, que sua vida dupla não tinha grandes repercussões, e se convenceu de que tudo estava sob controle. Certa noite, Arlene chega em casa bem depois da meia-noite, ainda com um cheiro forte de álcool. Henry, que estava acordado, esperando por ela. Ele a confronta com tudo o que vinha sentindo, acusando-a de ignorar as responsabilidades que tinha como esposa e mãe, de colocar sua própria satisfação à frente da família. Arlene, como sempre, reage com defensiva, sem se dispor a admitir a verdade e responde com promessas vazias. Ela diz que vai mudar, que será uma esposa melhor, uma mãe melhor. No escritório, o ambiente de sempre a envolve e Steve, com seu charme sedutor, a chama para sair depois do expediente. Arlene hesita por um momento, como se estivesse tentando fazer alguma consideração, mas logo cede. Ela se convence de que não há problema em passar mais uma noite com ele, que uma vez a mais não vai mudar nada. Essa rotina de desatino continua, noite após noite, enquanto Henry e William se veem abandonados, enfrentando a solidão de uma vida que Arlene escolheu ignorar. Uma tarde, como em tantas outras, Arlene chega tarde demais para buscar William na escola. A professora de William não se conteve em expressar sua frustração com a constante falta de responsabilidade de Arlene. Mesmo com a crítica, Arlene, indiferente, ignorou as palavras da professora e saiu apressada com seu filho, mas logo sua atenção foi capturada por uma mensagem no celular. Ela estava cansada, já tinha bebido mais do que deveria, e sua mente estava em outro lugar. Ao tentar dirigir, completamente fora de si, Arlene sofreu um grave acidente. Quando recobrou a consciência, estava em um hospital, e a notícia que recebeu foi devastadora. Ela havia sobrevivido, mas seu filho, William, não. Esse trágico acontecimento foi o ponto de inflexão que transformou por completo a vida de Arlene. A culpa a consumiu, o peso da perda foi mais do que ela poderia suportar, e o casamento, já abalado, desmoronou completamente. Henry, devastado pela morte de William e incapaz de perdoar Arlene pelo papel que ela desempenhou na tragédia, decidiu se separar. O divórcio foi inevitável, e Arlene, agora sozinha, foi forçada a encarar as consequências de suas escolhas. A vida que ela levava, regada a imprudência e egoísmo, havia destruído o que ela tinha de mais precioso: sua família. Após a separação, ela se mudou para um pequeno apartamento, onde a solidão e o arrependimento tomaram conta. Seu pai, preocupado, tentava ajudá-la, mas Arlene parecia irreconhecível. Antes vibrante, agora era uma sombra de si mesma, consumida pela culpa de ter destruído sua própria vida. As lembranças de William eram um peso constante, e o álcool, que antes servia para anestesiar suas emoções, não aliviava mais a dor. Uma noite, Steve, o homem com quem ela teve o caso, apareceu sem aviso. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Realidades Paralelas. Espero que esteja gostando. Comente "Gostei", pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. E se você quer assistir este filme completo ou qualquer outro filme ou série que trazemos aqui no canal, conheça nosso aplicativo parceiro, disponível para qualquer aparelho com sistema Android. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário fixado e aproveite. Agora vamos continuar. Arlene, tomada por raiva e arrependimento, deixou claro que não queria mais nada com ele. Quando Steve tentou ultrapassar os limites, ignorando seus protestos, algo dentro dela explodiu. Em um ato de desespero, Arlene pegou uma faca e a cravou com força em um armário próximo. A ação foi um grito silencioso de frustração e dor acumulada. Assustado, Steve saiu e nunca mais voltou. Dias depois, um homem idoso, de aparência serena e quase enigmática, se aproximou.
Ele falou de forma calma, oferecendo a Arlene uma chance de mudar tudo, de recuperar o que havia perdido. Sem acreditar, ela aceitou o cartão que ele lhe entregou, mas não deu importância. Ainda assim, suas palavras ecoaram em sua mente. Seria mesmo possível consertar uma vida tão destruída? Os dias passavam lentamente e a dor de Arlene só aumentava. A memória de William, o vazio deixado por sua ausência e a certeza de que tudo era sua culpa a consumiam. Ela atingiu o fundo do poço e decidiu que não havia mais razão para continuar. Uma noite, entrou no carro, decidida a acabar com tudo. Pisou fundo no acelerador, mas o destino interveio. O carro quebrou antes que pudesse atingir seu objetivo. Parada no meio da estrada, Arlene percebeu que nem mesmo a morte vinha fácil para alguém tão cheia de arrependimento. O tempo passava, mas a culpa continuava implacável, corroendo qualquer possibilidade de paz. Certo dia, enquanto caminhava sem rumo por um parque, Arlene viu uma criança brincando em um balanço. Por um breve instante, ela enxergou o reflexo de William na inocência daquele menino. Sentindo uma onda irresistível de saudade e ternura, aproximou-se e, quase sem pensar, começou a empurrar o balanço, tentando capturar um momento de conexão que já não podia ter com seu filho. No entanto, a fantasia foi interrompida bruscamente pela chegada da mãe da criança, que, ao reconhecer Arlene, a confrontou. Com um olhar de reprovação e palavras afiadas, a mulher a acusou de ser uma mãe negligente e responsável pela própria tragédia. A cena foi um golpe cruel, trazendo de volta todo o peso de suas escolhas. Humilhada e profundamente abalada, Arlene deixou o parque sentindo-se ainda mais destroçada. Sem forças para continuar convivendo com a dor, Arlene decidiu revisitar o endereço no cartão do homem idoso que havia encontrado. Ao chegar, descobriu um lugar peculiar. Um instituto médico que, à primeira vista, parecia ordinário, mas guardava segredos que ela mal poderia imaginar. Lá, foi recebida pelo Dr. Reed, um homem de aparência serena e olhos analíticos. Após ouvir sua história carregada de culpa, ele revelou algo inacreditável. O instituto tinha a tecnologia para enviá-la de volta no tempo, oferecendo-lhe a chance de corrigir os erros que a assombravam. Porém, havia um preço, um custo financeiro considerável, além do risco associado ao procedimento. Arlene, tomada pelo desespero, não hesitou. Pagou tudo o que tinha e foi submetida ao tratamento. O Dr. Reed entregou-lhe um frasco com um líquido estranho, alertando que o processo seria doloroso. Ao ingerir o remédio, Arlene sentiu um gosto metálico forte antes de começar a sangrar pela boca. Em seguida, desmaiou. O que parecia ser seu fim, no entanto, foi o início de algo extraordinário. Quando abriu os olhos, estava de volta à manhã fatídica do acidente, revivendo o dia como se nada tivesse acontecido. A realização de que havia recebido uma segunda chance tomou conta de Arlene. Determinada a não repetir os mesmos erros, ela correu até Henry e, com lágrimas nos olhos, prometeu mudar completamente. Surpreso, mas sem entender a profundidade de suas palavras, ele respondeu com um sorriso tímido. Se você está disposta a tentar, é o que importa. Naquele dia, Arlene foi trabalhar com um propósito renovado. Ao ver Steve, o homem que simbolizava tantas de suas decisões erradas, ela o ignorou completamente. Não haveria mais espaço para distrações ou comportamentos que colocassem sua família em risco. Mais tarde, lembrando-se de um evento que conhecia bem, ela foi até as corridas de cavalos, algo que fazia parte de sua rotina passada. Contudo, agora, com o conhecimento do que aconteceria, fez apostas certeiras e saiu de lá com uma quantia considerável de dinheiro. Arlene decidiu que o dinheiro que havia ganho nas corridas de cavalos não deveria ser usado para benefício próprio. Deu toda a quantia ao instituto médico que a havia enviado de volta no tempo, cobrindo as taxas pelos serviços que mudaram sua vida. Ao fim daquele dia, Arlene sentia algo que há muito havia perdido: orgulho de si mesma. Determinada a ser uma mãe melhor, buscou William na escola, garantindo que chegaria na hora certa, diferente de suas falhas no passado. Passou pela mesma rua onde, na linha do tempo anterior, havia sofrido o acidente fatal. Dessa vez, porém, ela estava alerta, movendo-se com cautela e firmeza, decidida a não repetir erros que custaram tão caro. Quando finalmente chegaram em segurança, um alívio profundo tomou conta dela. Mas a sensação de triunfo durou pouco. Nas noites seguintes, Arlene começou a ter alucinações. As memórias do acidente, de sua tragédia anterior, voltaram a atormentá-la. Ao tentar seguir em frente, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Eventos que acreditava ter mudado começaram a se repetir, como um ciclo inevitável. Uma dessas repetições foi particularmente devastadora. Henry pediu o divórcio, exatamente como na linha do tempo anterior.
Aflita e desesperada por respostas, Arlene voltou ao instituto médico e encontrou o Dr. Reed. Ela explicou tudo o que estava acontecendo, detalhando as alucinações e as estranhas repetições de eventos que deveriam ter sido alterados. No entanto, para sua surpresa, Reed parecia não reconhecê-la. Para ele, aqueles acontecimentos ainda não haviam ocorrido. Com paciência, o doutor ouviu suas preocupações e revelou uma verdade desconcertante. Os efeitos colaterais da viagem no tempo eram mais complexos do que ela imaginava. Reed explicou que, ao ser enviada de volta, a mente de Arlene estava em conflito entre as memórias da linha do tempo original e as experiências da nova realidade. Esse choque psicológico fazia com que seu corpo repetisse ações de maneira incontrolável por 2 semanas, recriando até mesmo situações perigosas. Ele alertou que, nesse período, ela deveria tomar muito cuidado para não causar mais danos, pois estaria sob uma espécie de piloto automático incapaz de alterar certas reações. O doutor tentou tranquilizá-la, afirmando que, após essas 2 semanas, tudo se estabilizaria. Sua mente finalmente se ajustaria à nova linha do tempo e ela poderia seguir em frente sem mais interferências. No entanto, Reed também fez um aviso final. Aquela seria a última vez que se encontrariam. O experimento não poderia ser descoberto pelo governo, ou ele jamais poderia ajudar outra pessoa. Nos dias seguintes, ela começou a sentir os estranhos efeitos da viagem se manifestarem de forma mais intensa. Certa noite, enquanto Henry e William estavam fora, Steve apareceu em sua porta, perguntando por que ela o evitava no trabalho. Com firmeza, Arlene explicou que não queria mais nenhum tipo de relacionamento com ele, pois estava focada em sua família. Steve, surpreso, insistiu para entender o motivo daquela mudança repentina. Antes que pudesse explicar, Arlene foi tomada por um impulso incontrolável. Seu corpo começou a repetir ações de uma linha do tempo anterior. De repente, ela pegou uma faca e, sem perceber, atacou Steve. Quando recobrou a consciência, viu o corpo dele no chão. Desesperada, destruiu o celular de Steve, enterrou-o no quintal e tentou apagar todas as evidências, temendo perder a nova vida que lutava para reconstruir. Conforme os dias passavam, Arlene percebeu que perdia cada vez mais o controle de suas ações. Henry e William notaram seu comportamento errático. Temendo por sua segurança e pela deles, ela decidiu se mudar temporariamente para a casa de seu pai. No entanto, algo semelhante aconteceu. Durante um momento de descontrole, Arlene acidentalmente causou a morte de seu pai. Devastada e assombrada pelos erros que não conseguia evitar, ela decidiu buscar o Dr. Reed novamente. Reed a encontrou do lado de fora do instituto, claramente irritado. Ele a lembrou dos riscos e pediu que ela não insistisse em novas tentativas de viagem no tempo. Durante a conversa, enquanto segurava seu filho, Arlene entrou novamente em um estado de repetição de ações, empurrando Reed acidentalmente pelas escadas. Aproveitando o momento de confusão, ela pegou o crachá dele e se infiltrou no instituto. Lá, conseguiu acessar uma nova dose da medicação experimental, preparada para tentar corrigir tudo mais uma vez. Desta vez, Arlene voltou ao dia do acidente com um plano meticuloso. Decidiu isolar-se por 2 semanas para evitar qualquer risco de machucar alguém. Reservou um hotel e planejou replicar os eventos perigosos de maneira controlada. No primeiro evento, Arlene dirigiu deliberadamente até o local do acidente e concluiu a cena, garantindo que ninguém seria afetado. Em seguida, recriou o segundo evento, esfaqueando um travesseiro em vez de repetir o ato fatal do passado. Porém, quando pensava estar no controle, Steve reapareceu, procurando por ela. Assustada, Arlene tentou afastá-lo, mas ele começou a discutir. À medida que o momento do evento se aproxima, Arlene entra em pânico e, instintivamente, pega a faca para atacar Steve. No entanto, desta vez, a sorte parece estar ao seu lado. Ao invés de atingir Steve, a faca acerta uma lâmpada próxima, que se estilhaça, interrompendo o confronto. Steve, furioso, ameaça contar ao marido de Arlene sobre o caso ela não concorde em encontrá-lo novamente. Sem saída, ela promete encontrá-lo na manhã seguinte, mas implora para que ele vá embora por enquanto. Na manhã seguinte, Arlene cumpre o acordo, mas enfrenta Steve com uma firme decisão. Ela explica que não é mais a mesma pessoa e que não quer continuar o relacionamento com ele. Porém, à medida que os eventos da linha do tempo anterior parecem se repetir, Arlene perde o controle novamente. Durante uma discussão acalorada, em um surto de raiva, fere sua mão com um garfo. Steve, tomado pela indignação, sai dizendo que nunca mais quer vê-la. Apesar da situação, Arlene sente um alívio momentâneo, acreditando que finalmente se livrou dele.
Os dias passam e Arlene começa a acreditar que está no fim de sua aprovação. Em uma noite tranquila, enquanto está sozinha na praia, percebe que é a última vez que reviverá as alucinações perturbadoras dos eventos passados. Contudo, enquanto acaricia um cachorro que se aproxima, é novamente tomada por um impulso incontrolável. Quando recobra a consciência, percebe que estrangulou o animal até a morte. Apesar de horrorizada, sente-se aliviada por não ter ferido uma pessoa. Após 2 semanas, os eventos passados finalmente cessam. Arlene retorna para casa e abraça seu filho William, emocionada por tê-lo mantido em segurança durante esse período. Sentindo que tudo está resolvido, ela decide sair com ele, certa de que suas tentativas de corrigir o passado valeram a pena. No entanto, ao balançar William em um parque, um último lapso da linha do tempo anterior acontece. Arlene, sem perceber, empurra o menino para fora da calçada. Ele cai diretamente na frente de um carro que não consegue parar a tempo. Arlene, desesperada, recupera a consciência no instante em que percebe o que fez. Apesar de todo o planejamento e esforço para mudar os acontecimentos, ela não consegue escapar do poder implacável do tempo. A história termina com a dolorosa constatação de que o passado, por mais que tentemos, não pode realmente ser mudado. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.